Olá, estudantes do sétimo ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 60 na matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos falar sobre os tipos de chuvas. Na aula de hoje nós vamos tentar diferenciar alguns tipos de chuva e vamos explicar por que existe a chuva e como ela é capaz de se formar. Em quais situações existem alguns fenômenos climáticos que necessitam ocorrer para a formação da chuva, para que a chuva ocorra. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje são conhecer a existência dos diferentes tipos de chuva. Nós vamos diferenciar o tipo de chuva segundo as características associadas à sua formação. Então, o tipo de chuva vai ser classificado segundo a sua formação. Conforme ela for formada, ela vai ser classificada dentro de um tipo de chuva. Se ela tiver uma formação diferente, vai ser outro tipo de chuva. Então, essa é a classificação que nós vamos usar para os tipos de chuva. E nós vamos entender que a ocorrência de chuvas não acontece ao acaso, mas depende de fenômenos físicos e químicos, os quais podem ser parcialmente previstos. Não é 100% previsto. Então, uma previsão do tempo que vai prever que domingo, ou que no final de semana, ou no final do mês vai ter chuva, ela é parcialmente correta. Existem alguns fenômenos físicos e químicos associados à chuva que é possível a gente identificar eles e utilizar uma análise, enfim, para prever se vai ter chuva ou não em um determinado dia da semana ou do mês, enfim. Mas é uma previsão parcial, não é 100%. Então, toda a previsão do tempo que nós acompanhamos na televisão, no rádio, no celular, enfim, ela é uma previsão parcial. Por isso que às vezes elas erram, justamente porque tem alguns fenômenos físicos e químicos associados à formação das chuvas que nós não conseguimos prever. Legal? Antes de nós começarmos, eu preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês, façam anotações das definições, dos conceitos, das curiosidades que nós veremos na nossa aula de hoje. Vocês vão utilizar essas anotações quando forem fazer um exercício, uma avaliação ou quando precisarem relembrar o que nós trabalhamos hoje. Legal? Vamos começar então? Os tipos de chuva. Tipos de chuva correspondem às diferentes classificações de precipitação. Precipitação está relacionado com a chuva. Isso significa que a chuva pode ter diferentes processos de formação, assim como características diferentes, sejam essas quanto à intensidade, a quantidade de chuva em um curto intervalo de tempo, por exemplo, duração, ela levar uma semana, todos os dias chovendo, mas numa baixa intensidade, uma garoinha ao longo de uma semana, grau de acidez. Todas as chuvas, elas têm um pouquinho de acidez, elas são um pouco ácidas, a gente já conversou sobre isso lá no sexto ano. Então, nós temos as chuvas com uma característica ácida, mas existem algumas chuvas que são muito ácidas, aí nós chamamos elas de chuvas ácidas. E a presença ou não de trovoadas, então também influencia na classificação das chuvas. Cada tipo de chuva também está associado a uma determinada época do ano ou às características do seu lugar de ocorrência. Então, dependendo da região do Brasil, por exemplo, existem períodos onde vão ter chuvas com uma intensidade maior e uma pequena duração. Dentro de uma determinada estação do ano, por exemplo, as chuvas de verão, no final do ano, dezembro ali para nós temos chuvas com grande intensidade e pequena duração. Já no inverno, as chuvas são mais longas, elas têm uma intensidade menor e uma duração um pouco maior, então varia dependendo das características do ambiente. Então, o ambiente está mais gelado, enfim, a temperatura está mais baixa, isso influencia na pressão atmosférica, enfim, são vários os fatores que vão ser influenciados e
resultam em tipos de chuva diferentes. Precipitação. Precipitação nada mais é do que a volta da água que se encontra na atmosfera para a superfície terrestre. Então, a água estava formando as nuvens e ela vai retornar para a superfície através da chuva, através da precipitação. Então, é um sinônimo ali. A água evaporada dos recursos hídricos existentes na superfície passa da fase líquida para a gasosa e ascende até a atmosfera. Na atmosfera, ela passa do estado gasoso para o estado líquido, formando as nuvens. As nuvens são água no estado líquido. Quanto mais água no estado líquido ficar armazenada, gotículas de água ficar armazenada nessas nuvens, mais densa ela vai ficar. Uma variação rápida de temperatura, ela vai precipitar. As gotículas de água vão retornar à Terra na forma de chuva. Ao subir para as camadas mais elevadas, esse vapor d'água sofre o processo de condensação, dando início à formação das nuvens carregadas com umidade, que podem então precipitar-se de diferentes maneiras, como em forma de chuva, granizo, neve, neblina, entre outras, iniciando assim outro ciclo hidrológico. Então, a chuva seria a queda da água no estado líquido. Precipitação, ela engloba tanto a chuva, quanto o granizo, quanto a neve, quanto a neblina. Então, precipitação é o retorno dessa água das nuvens para o solo. Posso dizer que a chuva é uma forma de precipitação, certo? Então, aqui nós temos alguns tipos de precipitação relacionados à temperatura. O ar mais quente ele vai impedir a formação de uma chuva congelada, mas dependendo da temperatura, se está muito superficial esse ar quente, uma pequena camada de ar quente e o restante está uma temperatura muito abaixo de zero, então ela pode vir a formar uma chuva congelada. Se não tem um ar quente, ela vai formar uma neve, enfim, existem alguns fatores específicos na atmosfera para a formação de cada um desses tipos de chuva. Chuva mesmo, a temperatura do ar tem que estar acima de 0 graus. Estando acima de 0 graus, a chuva ou a água vai retornar no estado líquido para o solo. Legal? Sabe-se que as chuvas podem variar não só segundo a época do ano, mas também quanto às características do local onde elas ocorrem, sofrendo influência de diversos fatores, como a altitude, latitude, continentalidade, maritimidade, as massas de ar, as correntes marítimas, o relevo, a vegetação e a urbanização. Então, todos esses fatores podem influenciar nos tipos de chuva que venham a ocorrer em uma determinada região. Todos esses fatores vão ser estudados, vão ser analisados para realizar uma previsão do tempo. Por isso, percebam como são vários os fatores que estão relacionados com a ocorrência da chuva. Por isso que é uma previsão do tempo. É muito complexo, é muito difícil você analisar todos esses fatores, altitude, latitude, enfim, todos esses fatores e dar uma certeza de que vai chover amanhã, por exemplo, ou vai chover no final de semana. Então, por isso que é uma previsão do tempo, porque esses fatores são muito variáveis, eles variam de uma hora para outra, enfim, um está relacionado com o outro também, nós veremos isso mais adiante. Os tipos de chuva que nós temos, então. Segundo o processo de formação, os principais tipos de chuva são chuva frontal, chuva convectiva e a chuva orográfica. E nós temos uma imagem desses três tipos de chuva, vocês já vão conseguir identificar bem certinho cada um deles. A chuva frontal, também conhecida como chuva ciclônica, é a precipitação originada a partir do encontro entre duas massas de ar, uma fria e seca e a outra quente e úmida. Quando a massa de ar fria avança por uma massa de ar quente, há o que chamamos de frente fria ou chuva de frente fria.
Quando a massa de ar quente avança por uma massa de ar fria, há ocorrência da frente quente ou chuva de frente quente. As principais características da chuva frontal são a duração e a intensidade. Normalmente, esse tipo de chuva é de longa duração e a sua intensidade pode variar. Tá, resumidamente, nós temos duas frentes de ar se encontrando. Uma frente de ar frio, ou seja, ela tem uma temperatura mais baixa que a frente de ar quente. Elas vão se chocar e esse choque entre elas vai fazer com que o ar, a água que estava formando as nuvens e a grande umidade que vem junto com o ar quente, ela carrega essas nuvens, deixa elas muito densas, muito pesadas e ocorre a precipitação dessa água na forma de chuva, certo? Então, é um encontro de duas massas de ar, frente fria com a frente quente, gera uma precipitação de longa duração, então elas geralmente ficam por algumas horas e de baixa intensidade. Longa duração, mas chove pouco por um longo intervalo de tempo. Chuva convectiva, também conhecida como chuvas de verão, ocorre devido à diferença de temperatura na superfície próxima às camadas da atmosfera terrestre. Então, a influência vai ser a temperatura do ar próximo à superfície terrestre. Então, o aquecimento de uma determinada região, por exemplo, a Terra está recebendo constantemente raios solares. Esses raios solares estão sendo capturados, ou melhor, estão atingindo o solo. O solo recebe esses raios solares e armazena eles na forma de calor. Esse calor vai passar para o ar que está em contato com o solo. Tanto que se você encostar a mão numa calçada, por exemplo, que ficou o dia inteiro recebendo luz do sol, você vai perceber que ela está com a temperatura elevada. E essa temperatura elevada está em contato com o ar. O ar vai se aquecendo devido ao contato que ele tem com essa calçada aquecida também. Então, vai variar dependendo do solo, da região, do solo que compõe uma determinada região e da quantidade de luz solar que acabou recebendo. Ao ocorrer algum desequilíbrio das camadas de ar por algum fenômeno natural, o ar mais quente, menos denso, eleva-se às camadas mais altas da atmosfera, enquanto o ar frio desce por ser mais denso. Nós temos a formação de chuva a partir daí. O ar quente se aqueceu aqui embaixo devido à elevada temperatura do solo, por exemplo. Ar quente ele tende a subir sempre porque ele fica mais leve, ele fica menos denso, nós chamamos. Então esse ar quente subiu, ele subiu, então o ar que estava lá em cima, o ar frio, teve de descer, ocupar o espaço do ar quente. E essa mudança, nós chamamos de movimento de convecção, onde o mais quente sobe, o mais frio desce, gera a precipitação das gotículas de água que formam as nuvens nessa região. Então, a chuva acontece, certo? Quando o ar quente sobe, carrega consigo bastante umidade e sofre resfriamento. Estava com bastante umidade, subiu, resfriou. A temperatura das gotículas de água diminuiu. Então, elas condensaram, e todas elas condensando de uma forma rápida, pode haver a formação de nuvens de chuva, então ela pode acabar precipitando. A chuva convectiva é de abrangência local, ou seja, em pequenas regiões, pode ser numa cidade está chovendo e na outra não. Num canto da cidade está chovendo e no outro lado da cidade não está chovendo. Então é de abrangência local e característica de regiões tropicais, justamente porque tem uma incidência de luz solar maior. Esse tipo de chuva geralmente tem pouca duração, contudo apresenta maior intensidade. Pouca duração e grande intensidade. Por quê? Porque a umidade daquela região, as nuvens, entre aspas, são pequenas, elas não estavam tão carregadas.
Chuvas orográficas, também conhecidas como chuva de relevo, é a precipitação associada a barreiras naturais determinadas pelo tipo de relevo da região. Essas barreiras ou obstáculos podem ser, por exemplo, serras, cordilheiras ou até mesmo montanhas. Esse tipo de chuva é formado quando uma massa de ar úmida vinda do oceano encontra uma barreira natural, sendo forçada a elevar-se, alcançando então grandes altitudes. Quando essa massa de ar úmida eleva-se, acaba se resfriando, sofrendo condensação e posteriormente precipitando-se. A chuva orográfica é comum em grandes áreas, apresentando grande duração e baixa intensidade. Por que ela ocorre, a chuva orográfica? Então, vem uma grande massa de ar do oceano, com bastante umidade, porque a água dos oceanos recebeu luz solar, se aqueceu e está com uma grande quantidade com uma grande temperatura. A água quente em contato com o ar faz o ar ficar aquecido também e ar quente armazena uma grande quantidade de umidade. Esse ar quente com vapor d'água, com umidade, ele avança em direção a uma serra, uma cordilheira, uma montanha, enfim. Quando ele tenta passar essa montanha, ele não pode atravessar pelo meio da montanha, ele tem que passar por cima da montanha, forçando com que esse ar quente suba. Essa ascensão do ar quente faz com que a temperatura lá em cima seja mais baixa. Baixando a temperatura, as gotículas de água que estavam na forma de vapor, o vapor da água que estava ali, condensa, vira gotículas de água que precipitam graças à grande densidade das nuvens. Então, vai ter uma chuva de grande duração, porque é uma grande massa de ar, geralmente se deslocando, e de baixa intensidade. Conforme elas vão, o vapor d'água vai subindo na serra, na montanha, enfim, ela vai condensando e vai precipitando, condensando e precipitando, certo? Então, grande duração, baixa intensidade. Aí nós temos também a chuva ácida, que está relacionada com o seu grau de acidez. Toda chuva apresenta um certo grau de acidez, como a gente já comentou anteriormente, contudo a chuva ácida apresenta acidez em excesso, decorrente de poluição ambiental e causa grande impacto no meio ambiente. Destrói florestas, destrói plantações, estraga monumentos, corrói prédios, enfim. Claro que não vai derreter um prédio, mas com o tempo, e se ela continuar ocorrendo, ela vai danificando a estrutura de pontes, a estrutura de prédios, estátuas, enfim. Sem falar que quando atinge o solo, contamina o solo, quando atinge um rio, um lago, enfim, altera a acidez, o pH desse lago e acaba prejudicando a vida lá, matando peixes, matando algas e outros seres vivos, certo? Pessoal, então esses foram os tipos de chuva que eu trouxe para vocês, os 4 tipos de chuva. Espero que vocês tenham gostado do assunto, espero que tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assiste ele novamente, faz as pausas necessárias para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula.